O Sinal Verde Podcast tem o apoio de Zelador Tech, Barba Box Barbearia, Viva Mais Viagens, FA Semijoias, Síndico Rio Preto, Bem Mais Bronze e Suplineia Corretora de Seguros. E dando início hoje ao nosso Sinal Verde Podcast, que vai ao ar agora em março, nós vamos fazer um apanhado geral sobre mulheres, a otorrinolaringologia e as mulheres. Dr. Paulo está aqui conosco novamente. Está virando sócio já aqui do Sinal Verde, né? Que está sempre aqui, é sempre um prazer recebê-lo. Ao meu lado aqui uma grande mulher, né? Que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A Elaine está aqui, minha irmã e minha companheira, toda aqui. Obrigado, Elaine, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela companhia novamente aqui com a gente, esclarecedora sempre, Sim. né? Hoje a gente vai falar de assuntos bem interessantes. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. E vamos aproveitar esse mês de março, esse mês das mulheres, para a gente discutir algum tema aí, alguma coisa que possa agregar aí aos nossos ouvintes relacionados aí à saúde da mulher, relacionados aí à otorrinolaringologia e principalmente a minha área, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. É isso aí. Vamos lá, então vamos começar a falar um pouco. O que a otorrinolaringologia tem em relação à mulher, né? A gente estava conversando sobre isso, tudo altera a voz, questão hormonal. Explica pra gente um pouquinho. Isso, exatamente. A gente sabe que a mulher, ela varia, dentro do mês, ela varia muito devido aos próprios hormônios. São assim, a gente fala que a mulher é uma bomba prestes a explodir, mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Uhum. Ela tem um ciclo hormonal. Sim. E esse ciclo hormonal, ele influencia no corpo todo. Não é só na questão sexual. Uhum. Ela altera o corpo todo. Sim. Então, ora o estrogênio vai estar mais alto, ora a progesterona vai estar mais alto, ora os dois vão estar mais baixo. E isso repercute de diversas formas dentro do corpo. Uhum. Vou dar um exemplo. Você falou da voz. Isso a gente percebe mais em cantoras, Sim. tá? Mas, para aquele bom ouvido e tal, a mulher, quando ela tá no período pré-menstrual, que ainda tem uns picos, principalmente aí de progesterona, que aumentou um pouquinho, e tá próximo aí do pico de LH, as pregas vocais, elas costumam ficar mais inchadas. E aí a voz, ela fica mais rouca. Uhum. Então, para a cantora, que ela tem percebe mais o timbre dela, isso influencia bastante. E além das pregas vocais ficarem mais gordinhas, mais inchadas, e isso alterar o timbre da voz, também tem a questão dos vasos. Às vezes, a mulher, quando ela exercita muito a voz, ou então pode ocorrer pequenos vazamentos de sangue e isso gera hematoma. Então, é muito mais fácil a mulher ficar rouca, com aquela disfonia, eu não tô conseguindo falar, no período pré-menstrual do que em outro momento. Entendi. E também ligada a essa parte hormonal, a gravidez, a menopausa, tem essa alteração também, doutor? Com certeza, com certeza. A gravidez, a gente tem um pico bem grande de progesterona, né? O próprio hormônio fala progesterona, progestação. E a progesterona, ela é um hormônio que permite que tudo vasodilata. A mulher, ela tem mais líquido circulando no corpo dela. Então, tudo está bem vasodilatado. E todos os vasos do corpo humano se dilatam. E falando da voz, é a mesma coisa. A voz de uma mulher na gestação, ela pode sim ser um pouquinho mais grave. E se exercitar um pouco a voz, exceder, vai ter sim uma rouquidão mais frequente. Entendi. E existe rinite hormonal também? Porque a gente, tava vendo, existe a rinite que a gente tem sempre, mas tem rinite hormonal também? Com certeza. Tudo vai partir daquele princípio que a gente começou a falar.
Se tudo tá inchado, né? O nariz não é diferente. Então vai estar mais inchado. Pensa assim, ó, que eu tenho um buraquinho, um cano para passar o ar. Aí, esse cano, as paredes do cano, elas incharam. E aí, o ar fica mais difícil de passar. Porque esse cano que era grande, agora tá pequenininho. Sim. E somado ao fato de ter alérgenos, etc., a mulher fica mais suscetível. Então, existe sim a rinite gestacional, que, por incrível que pareça, depois da gestação, na grande maioria das vezes, ela desaparece. Porque aquele pico hormonal cai e aí volta ao estado de naturalidade. São coisas que a gente nem para pensar, né? Não imagina que essa parte, né, que é toda de hormônio, de parte feminina, assim, que vai lá na voz. Influencia tudo, né? A gente nem imagina, né, o que causa. Já não vai lembrar, fala, nossa, até aqui, mas né? Com certeza, influencia em tudo. Muitas vezes existe uma enfermidade que chama angioedema, tá? Que pode acontecer com homens, pode acontecer com mulheres, e é mais comum no período gestacional também para as mulheres, que é quando simplesmente acorda, a boca tá bem inchada, principalmente o lábio inferior, os lábios bem inchado, e às vezes a região aqui da face tá bem inchado. Isso acontece por vasodilatação também. E às vezes incha tanto que a mulher fica preocupada, né? Acorda no espelho, olha o que está acontecendo comigo. Vai ao médico e aí, através da anamnese e tal, descobre que foi um angioedema. A gente muitas vezes entra com antialérgico, lembrando que antialérgico, alguns não podem ser usados durante a gestação. A maioria deles não pode ser usado durante a gestação. Aí a gente usa outros artifícios, né? Por exemplo, gelo. O gelo causa vasoconstrição e já melhora. Isso, ou seja, gestante não vai, tô alérgica, vou tomar qualquer antialérgico. Não. Sempre prescrição médica. Sempre, toda paciente que tiver gestante, aqueles medicamentos que você está acostumado a tomar, alerta. Às vezes você não vai poder tomar. Isso é importante lembrar. Verdade. E, doutor, pode causar apneia de sono, alguma coisa, né? Pós-menopausa ou não? Como que... Isso, exatamente. A apneia, a gente até já conversou sobre isso, ela é mais comum no homem. Sim. Né? Por quê? Porque o estrogênio, ele protege a mulher, né? Faz tudo isso que a gente tá falando, mas ele também protege a mulher, né? Ele deixa o cabelo bonito, a pele... Assim, ele protege o coração da mulher. Por isso que tem mais infartos em homem. Além de que o homem não se cuida, né? A mulher procura mais o médico. Sim. Mas depois da menopausa, os hormônios que protegiam a mulher não protegem mais. E aí, a gente fala que a mulher, ela passa a se comportar igual um homem. Tanto é que alguns hormônios começa a ser muito parecido com o dos homens mesmo, né? Vocês devem ter visto já aquela vozinha que você chega bem pertinho dela, já tem um bigodinho, já tem uma barbinha. Então, isso é um hormônio masculino, né? Então, toda mulher, depois da menopausa, né? No pós-menopausa, ela se comporta como um homem. Então, ela vai ter uma obesidade, não é mais em pera, vai ser mais em formato de maçã, que é aquela a obesidade mais abdominal. Certo. Então aumenta o risco cardiovascular e começa assim a ter um maior risco de apneias obstrutivas do sono. Tá? Então aumenta o risco aí de morrer dormindo. E quem quiser saber sobre a apneia, volta uns programas atrás, que tem lá também o Dr. Paulo falando, né? Vamos dar continuidade aqui nesse assunto, né, Elaine? Isso. É cirurgia crâniofacial e autoestima. Acho que a autoestima, mulher e autoestima tá sempre ligado, né, doutor? Isso. A mulher sempre procura, tá na autoestima, como se exercitou cabelo, unha, né, a questão...
de rosto, toda essa questão, né? Hoje a gente está tendo aí o movimento dos homens também, né? Os metrosexuais, Isso. mas é histórico. Toda mulher, ela é mais vaidosa, ela gosta de se sentir bem, e a mulher, ela se veste para as outras, ela não se veste para o homem, não, tá? Verdade. Então, elas gostam de se sentir bem, elas gostam de Sim. se arrumar. E dentro da cirurgia craniofacial, dentro da plástica de face, não é diferente, tá? A gente está tendo aí um movimento, já tem alguns anos, que eu quero mudar o meu rosto, eu quero deixar o meu nariz mais empinadinho, o nariz de boneca, eu quero deixar meu rosto um pouquinho mais fininho, né? A gente passou de um rosto para mulher, né? Como a gente idealizava na Idade Média, e já com Leonardo da Vinci, um rosto mais ovoide, né? Que é um rosto mais delicado. Mais Mona Lisa, né? Isso. Para um rosto um pouquinho mais quadrado. E agora a gente está tendo um processo de voltar a esse rosto mais ovoide, o nariz mais delicadinho, fininho, formato triangular, com uma pontinha um pouco mais rebitada. Então a gente está tendo esse processo. Entendi. Tá? A gente passou pelo processo de tudo mais exagerado, tudo mostrando bocão, tudo quadradão, para um rosto um pouquinho mais delicado, que eu particularmente acho mais bonito. Sim. Tá? E aí entra a rinoplastia, né? Isso. Sim, a rinoplastia é a com cirurgia aqui certeza. dessa, né, nasofacial, né? Exatamente. A rinoplastia hoje é uma das cirurgias mais feitas no mundo. É a cirurgia mais feita no mundo hoje, falando de plástica, né? De plástica de face, a cirurgia mais feita no mundo hoje é a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Depois vem a cirurgia de mama, abdominoplastia, e aí já vem a rinoplastia, né? Certo. A rinoplastia é uma cirurgia que visa corrigir tanto a parte funcional, quando feito com otorrinolaringologistas, para respirar melhor, quanto a parte estética. Sim. Então, através de um procedimento cirúrgico, a gente consegue, dentro de algumas limitações, né, que a gente tem que considerar pele, etnia e tudo mais, deixar o nariz, né, o formato do nariz, a função mais adequada possível. Mas aí a rinoplastia tem a ver com o desvio de septo nasal ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas uma leva a outra. Na verdade, quando a gente está operando o nariz e tal, ali tá com o nariz aberto, a gente consegue fazer a parte funcional junto. Então, a gente consegue permitir que o septo nasal ele fique alinhado para uma melhor respiração. Mas, como acontece com os colegas plásticos, às vezes eles não fazem o desvio de septo, eles fazem apenas a rinoplastia, ou seja, eles não corrigem a parte funcional, eles corrigem mais a parte estética, certo. Né? Então, isso depende de profissional para profissional, mas eu gosto de fazer a cirurgia, o desvio de septo, né? A septoplastia junto com a rinoplastia. Então, a gente chama isso de uma rinoceptoplastia, porque além de alinhar essas cartilagens dentro do nariz para permitir uma respiração boa, eu uso as cartilagens do nariz para estruturar esse nariz. Entendi. É como se fosse uma casa, né? A gente vai mudar o nariz de formato, mas eu preciso ter algo que sustente isso, que dê forma para ele não desabar. E para isso eu uso cartilagens. Entendi. E uso as cartilagens do próprio septo nasal. Entendi. Tem exemplos que não ficam muito bons, né? Por exemplo, a Anitta. Ela fez, eu achei que não ficou tão agradável aos olhos de ver. Então, aí tem como voltar, não? Tem jeito, tá? Existem as rinoplastias secundárias, terciárias, mas todo nariz
que já foi manipulado alguma vez, não só cirurgicamente, através de botox, como tá em moda aí, fazer aplicações, injeções, gera fibrose. Ah, E essa fibrose, às vezes, dificulta muito o nosso trabalho, porque certo. a gente não vai ter mais aquele material que a gente tinha, e não dá para prometer um resultado do jeito que a pessoa quer. Então, assim, a gente tem que conseguir o melhor resultado na primeira cirurgia. Certo. Ah, e se faltou um detalhezinho e tal? Se for uma coisa pouca, tudo bem. Agora, reestruturar o nariz novamente numa cirurgia secundária, terciária, quaternária, não dá para prometer que vai ser sucesso. Entendi. A cirurgia pós-trauma, ela às vezes exige que seja feita mais de uma vez, né? Sim. Então, Às o vezes, ideal sim. seria deixar para essa parte, né? Assim, para quando com trauma, né? Para fazer mais de uma vez. Porque aí não tem escapatória, né? Agora. Com certeza. No trauma é um pouco diferente, né? Infelizmente a gente vê bastante notícia aí de feminicídio, violência contra a mulher. Eu não sei se vocês acompanharam, no Afeganistão foi legalizado, né, a punição dos homens com as suas parceiras, desde que não gere fraturas ou úlceras grandes, alguma coisa assim. Então, Meu Deus. é uma pena, né? É uma pena. É. E se tiver fraturas, os homens ficam presos por 15 dias. Então, É quase um incentivo à são violência, né? culturas, né? Então, enfim, vamos falar um pouco do que está acontecendo aí, esse ataque aí contra as mulheres, né? Principalmente por parte dos homens, essas agressões. Quando tem agressão física, é um pouco diferente da estética, porque a gente tem que saber como era a função. Por exemplo, muitas vezes a gente pega pacientes que, eu não tô conseguindo ter o canal da lágrima, eu não paro de lacrimejar, que o canal da lágrima, devido à própria fratura, obstruiu. Mas isso aí era prévio ao trauma? Já era assim ou não? Aconteceu por causa do trauma? Aí a paciente vai falar, tudo certinho. E aí, na cirurgia do trauma, a gente tem que esperar desinchar para a gente entender como que a gente vai reconstruir essa face. E é muito comum, quando desincha, a gente percebe realmente a proporção do que aconteceu. E na parte, quando a gente corrige a cirurgia, cirurgicamente, a parte das fraturas, claro que a gente visa a estética. A gente nunca deixa a estética de lado. Mas, naquele momento, a priori, é a gente fazer com que tudo funcione. Então, a parte funcional vem em primeiro lugar. Sim. Aí depois a gente pensa na estética. Pensamos junto, mas um peso um pouquinho maior para a parte da função. Entendi. E existe também assimetria, né? Quem tem o rosto meio assimétrico, né? E dores crônicas, né? Que também podem ser tratadas cirurgicamente, né? Sim. Aí a gente entra no âmbito da cirurgia ortognática. Isso. Deixei pro senhor falar essa palavra, porque eu já falei otorrinolaringologia aqui, senão ortognática já ia ficar mais... Orto significa correto. Certo. Gnática significa ossos da mastigação. Então, muitas vezes a gente bate o olho numa pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa tem a cara torta. E, na verdade, ela não tem a cara torta. Ela tem os ossos aqui, a maxila e a mandíbula, que às vezes é torto. Pode ter a cara torta? Pode. Mas eu tô falando que na maioria das vezes. E no caso de uma pessoa, de uma mulher, que ela tem essa assimetria de face, existe sim procedimentos que a gente consegue devolver tanto a função quanto a estética, que é a cirurgia ortognática. Por que eu tô falando de função, sendo que acabou de falar que o rosto tá torto?
Porque o sistema estomatognático, a parte da boca, dos dentes, da língua, das articulações, elas têm que funcionar tudo alinhado, Em harmonia, né? em harmonia. Se a gente percebe que os dentes eles não estão se encaixando bem, aquela musculatura ela não está adequada, tem um músculo maior, um músculo que está forçando mais o outro, vai acabar tendo dores. Uhum. Vai gerar bruxismo, vai gerar dores na articulação temporomandibular. Uhum. E então a gente tem que devolver isso a ela, Uhum. né? E a gente devolvendo essa parte funcional, a gente ganha também a parte estética. Isso aí é junto. Bacana. Fala. O Pode bruxismo, ele vem um pouco do emocional também, né? Muito. Então, e é só dessa parte ou funcionalmente tem algo que se tiver que nem o torto, né? Vamos supor, o maxilar meio deslocado, qualquer coisa assim. Na verdade, de ficar com bruxismo que acaba deslocando, né? Mas se já tem alguma coisa, também gera esse bruxismo? Ou não? O bruxismo começa no emocional mesmo? Não, tem o bruxismo, a gente fala que é uma causa multifatorial, né? São várias coisas que culminam no bruxismo. Tem o aspecto emocional, tem o aspecto funcional, né? Que é, por exemplo, se os dentes eles não estão bem alinhados, por exemplo, está tendo chama ponto de contato. Um dente está um pouquinho mais alto do que o outro. Aí, esse dente faz com que a própria musculatura comece a movimentar para ver se acha a melhor oclusão, melhor forma de encaixar esses dentes. Né? Porque existe a diferença do bruxismo e do apertamento. O bruxismo é o ranger dos dentes. Os dentes ficam rangendo. E o apertamento é apertar, literalmente apertar um dente contra o outro. Então, a gente tem que avaliar se está tendo algum ponto de contato entre os dentes. Na verdade, aí é mais a questão da odontologia. Sim. A gente precisa ver como que está essa questão dos músculos, né? Os músculos da mastigação. A gente tem 4 músculos da mastigação, que é o masseter, o temporal, os pterigóideos, medial e o lateral. Esses músculos, eles além de fazer com que a boca acenda, né? A gente consiga fechar a boca, eles permitem lateralidade. Vai fazer assim, ó. Uhum. E a gente tem que ver se esses músculos eles estão com controle bom para que não aconteça o bruxismo, principalmente noturno. E a questão do estresse, do emocional. Se você tiver com estresse, se você tiver... No mundo de hoje todo mundo tem estresse, né? Muito estresse. E você descarregar esse estresse na musculatura, vai ter um apertamento, vai ter um bruxismo. E é muito comum as mulheres, elas descontarem na boca o estresse do dia a dia. Sem nem perceber, né? Sem nem perceber. É muito comum. Vai perceber na hora que começa... Aí você solta e fala, nossa. Isso, daí acorda de manhã e fala, nossa, tá tudo duro. Então você pensa assim, ó, a musculatura da sua boca ficou fazendo musculação a noite inteira. E aí descontou em quem? Nos dentes. Uhum. Aí começa a ter retração gengival, começa a aparecer problemas, dores nas articulações, começa a ter desgaste dentário, até fratura de dente. Olha só. Mas eu costumo dizer do bruxismo que toda mulher tem um pouco de bruxismo. Não, mas que ela enfeitiça o homem com a beleza, com tudo. Tá. E aí, né, tem esse bruxismo todo. Meu Deus. Não podia perder essa oportunidade. Vamos falar um pouco de bem-estar e qualidade de vida. Tá bom. A disfunção de ATM, o que seria essa disfunção e... Bom, a gente já vai pegar o gancho do que a gente estava falando, né, sobre o bruxismo, sobre a cirurgia ortognática. Isso. A mulher, ela tem sim aquela proteção dos hormônios, principalmente do estrógeno. Sim. Mas na ATM, que é essa articulação aqui, ó, por sinal, a articulação mais complexa do corpo humano, tá? Só. Por quê? Porque ela é uma articulação dupla, que funciona junto e elas
funcionam quando a gente fala, quando a gente mastiga e quando a gente respira. E a gente não percebe, né? Que A ela... gente não percebe, mas é uma articulação extremamente complexa. E a mulher tem receptores de estrogênio nessa articulação. E essa articulação é assim, ó. Vamos pensar que aqui, ó, vou tentar mostrar aqui para os telespectadores. Aqui, ó. Aqui tá o crânio, né? Aqui tá o cérebro, aqui tá o crânio. E aqui a gente tem a cabeça da mandíbula. E entre a cabeça da mandíbula, que é um osso, né, e o crânio, a gente tem um disquinho, como se fosse um menisco do joelho. Exatamente. Esse conjunto, base do crânio, cabeça da mandíbula e esse disquinho, a gente chama de articulação temporomandibular. E as mulheres, elas têm vários receptores de estrogênio nessa articulação. Esses receptores, eles fazem com que a mulher ela sinta um pouco mais de dor nessa região, principalmente quando tem as variações, quando o estrogênio está muito alto, vai sentir mais dores nessa região. O estrogênio ele também permite que os ligamentos, esse disco, ele fique um pouquinho mais frouxo. Então é comum as mulheres, quando abrem a boca, ouvir um estralinho. Ploc, ploc, ploc. Isso é esse disquinho que eu acabei de falar para vocês, que conforme abre a boca, ele vai para frente e às vezes é recapturado ou não. Quando faz o barulhinho, ploc, ploc, ele é recapturado, daí ele deveria só acompanhar a cabeça da mandíbula para não ter contato osso com osso. Mas, muitas vezes, devido a essa variação hormonal, ou até algumas doenças, por exemplo, Ehlers-Danlos, que é hipermobilidade, não é assim que funciona. E aí acaba que tem uns probleminhas aí, as mulheres sofrem mais que os homens, numa proporção de 4:1, mais ou menos. 4 mulheres para 1 homem em relação à ATM, por causa desses fatores hormonais. E tem tratamento? E sim, existe tratamento. Existem diversos tratamentos que variam desde medicamentos, relaxantes, lavagem da articulação, que a gente chama de artrocentese, plaquinhas. Às vezes a gente abre mão daquelas plaquinhas rígidas que põe para dormir, porque isso permite que os dentes não fiquem em contato um com o outro. Sim. Aí o côndilo aqui ele fica mais afastado. Aí não fica pressionando a região retrodiscal, a região do disco e não dói. Isso é no bruxismo também, né? Às vezes quando tem bruxismo, coloca, né, a placa. Exatamente. No bruxismo, a gente usa a placa por 2 motivos. O primeiro, para não ter contato dente com dente. E segundo, para não progredir por uma doença da articulação temporomandibular. Tá? Legal. E é por isso que, geralmente, as mulheres têm mais dor nessa região. Assim como as mulheres têm mais problema de tireoide, as mulheres têm mais fibromialgia. Mais enxaqueca, dor de cabeça. Enxaqueca também. Por que que as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens? Porque as mulheres têm esses hormônios que causam vasodilatação. Sim. O que que é a enxaqueca? É diferente de uma dor de cabeça normal, que a gente chama de cefaleia. É bem pior, né, enxaqueca? A enxaqueca é dói pouco muito mais chata. Isso, mais exatamente. constante, né? Fica ali mais tempo. Né? Sim. Nada mais é do que a vasodilatação, né, de uns vasos da cabeça. Só que não está dentro da cabeça. Ele está entre o cérebro e o crânio. Aí quando ele vasodilata, ele fica maior, né? E aí desperta, desencadeia uns estímulos, tá? A depender do lugar que vasodilatou. Por exemplo, o mais comum é uns estímulos trigeminais, tá? Que acontece devido ao vaso, esse vasinho que chama artéria meningea média, que vasodilata muito. E aí a pessoa, ela começa a ter dores na cabeça desse lado, que é todo o território de inervação desse nervo que é o trigêmeo. Dor em hemicrânio, desse lado.
desculpa, começa a ter a parte do olhar, ela começa a não consegue ficar em um ambiente muito luminoso, a gente chama de fotofobia, Uhum. o som é ruim para ela. E aí os medicamentos que a gente usa também é totalmente diferente para cefaleia normal. Eu Certo. tô com dor de cabeça, cefaleia tensional, que dói aqui na frente, tomou uma dipirona, melhora. Uhum. Não vai resolver para enxaqueca. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que vasocontrair para melhorar a dor de cabeça. Entendi. E é totalmente diferente. A gente tem que usar um remédio, algum dispositivo que, em vez de deixar o cano largo, Uhum. a gente deixa o cano mais fininho. Aí é um tratamento mesmo, né? Que a pessoa tem que fazer Isso, durante um tempo, né? existe o tratamento para crise, Uhum. que a gente usa um remédio, existe o tratamento de manutenção. Então, existe os dois. Tá. E é devido a essa vasodilatação que muitas pessoas até querem perguntar se é verdade, se é real esse risco. Algumas pessoas dizem assim: a pessoa que tem enxaqueca tem mais risco de ter um AVC. Isso é verdade ou é mito? Propensão, né? Vamos dizer assim. Com o tempo. Vamos pensar assim, que se a gente considerar apenas o quesito vasodilatação, e não levar em conta outros fatores, não, tá? Uhum. Vasodilatação é um processo normal do organismo, tanto é que quando a gente vasodilata, a pressão cai. Por isso que as mulheres têm pressão mais baixinha do que os homens. Uhum. Mas se a gente for considerar uma dieta pouco regrada, com muito colesterol, placas de gordura, associado a essa vasodilatação, aí as artérias elas vão ficar mais rígidas, mais fácil de quebrar. E aí sim aumenta o risco de acidentes vasculares cefálicos, sim. Uhum. Então, só o fato de ter vasodilatação, não vai gerar, pelo contrário. O coração ele vai trabalhar mais tranquilo, vai chegar mais sangue no cérebro, Uhum. tá? Mas a pressão é menor. Agora, somado a outros fatores, Pode aí tem um desencadear. sinergismo, aí pode ter sim. E muitas vezes essa enxaqueca, ela vem acompanhada de uma labirintite ou vice-versa. Tem ligação aí, né? Às vezes Tem. não, tem gente que só tem uma ou só tem outra, mas às vezes uma Isso. dor estava anunciando que ia vir uma zonzura de um labirinto, ou o Isso. contrário, uma grande zonzura, depois desencadeia uma enxaqueca grande. Fala um pouquinho pra gente sobre essa relação, doutor, por favor. Exatamente. Ó, do mesmo jeito que vasodilata o corpo todo, no ouvido não é diferente. O ouvido a gente divide em 3 partes. Tem a parte externa, que a gente chama de orelha externa, Uhum. que é mais o conduto e tal. Tem a parte média, que é onde tem aqueles ossículos. E tem a parte interna, que é onde tem a cóclea, que é onde literalmente é codificado as ondas sonoras para virar um estímulo elétrico, para chegar até o cérebro, a gente reconhecer, para a gente ouvir. Uhum. Uhum. E uma parte do ouvido interno, da orelha interna, é o que a gente chama de vestíbulo. E dentro desse vestíbulo existe 2 líquidos. O vestíbulo ele é responsável pela tontura, pelo desequilíbrio, junto com a visão e uma parte do encéfalo que chama cerebelo. Uhum. Tá? Os 3 juntos, eles trabalham em conjunto para dar essa sustentação aí de onde eu tô, divisão de tempo e espaço, Uhum. tá bom? Nossa, eu não tô caindo e tal. Movimento. Quando vasodilata, no caso das variações hormonais, principalmente nas mulheres que sofrem mais com a questão das vertigens, das tonturas, esse líquido, principalmente a perilinfa, que tem a perilinfa e a endolinfa, ele também aumenta. Ele aumentando, aumenta o fluxo lá dentro, aumenta a pressão. Uhum. Aumentando a pressão, mexe com os circuitos dentro do vestíbulo.
pode causar diversas crises de tontura, de vertigem, que a gente vai falar depois, mas então, sim, o fato de aumentar a quantidade de líquido dentro do vestíbulo aumenta as crises de tontura. Certo. Dentro desse vestíbulo tem 3 canaizinhos, que a gente chama de canais semicirculares. E próximo a esses canais semicirculares existe uma região que a gente chama de mácula e utrículo, que tem umas pedrinhas, tá? Que a gente chama de otocônias. Se a gente aumenta muito o fluxo lá dentro, isso também acontece com falta de vitamina D, tá? Se a gente aumenta muito o fluxo lá dentro ou tem uma deficiência de vitamina D, essas pedrinhas, elas podem sair do lugar. E vai nesses canaizinhos, nesses 3 canaizinhos que eu falei para você. E o fato dela estar dentro desses canaizinhos faz com que desencadeia tontura, tá? Esse é o tipo de tontura mais comum, que a gente chama de VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna. Por que esse nome gigante? Porque quando a gente levanta, quando a gente senta, quando a gente mexe a cabeça, essa pedrinha que saiu do lugar correto dela, ela tá num lugarzinho que quando a gente levanta, quando a gente senta, quando a gente mexe a cabeça, ela se mexe. E quando ela se mexe, muda a direção do líquido de uma orelha em relação à outra. E isso dá a sensação de queda. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Exatamente. Entendi. É onde a pessoa deitada vê o mundo rodar, né? Exatamente, porque ela muda de lugar. Entendi. E é mais comum em mulheres esses distúrbios ou não? Homem também tem? Homem também tem, mas é muito mais comum em mulheres. Porque a gente está essa variação hormonal. Tudo, né? Isso, pela variação hormonal, pela quantidade de líquidos que de acordo com os hormônios, com esses picos, vai estar dentro da orelha interna. Entendi. Então, é mais comum nas mulheres, mas pode acometer homem também. Entendi. E o diagnóstico correto devolve autonomia, né, para a pessoa. Ela tendo esse diagnóstico correto, tratamento correto, a autonomia dela é... Isso, exatamente. Existem vários tipos de tontura. Eu falei para vocês a tontura mais comum, né, na pessoa que ela tá no menacme, que é quando a idade fértil. A labirintite também, que é super falada, né? Essa é a famosa labirintite. Essa é a labirintite. Essa é a labirintite. A labirintite mesmo ela é muito rara. Certo. Tá? Porque é uma infecção desse lugar que eu falei. Entendi. Que é o labirinto, que aí pega a orelha, a orelha interna, pega aí a cóclea, pega tudo. É uma infecção. É raríssimo. Raríssimo, raríssimo. O paciente tem dores de ouvido muito fortes, associado aí com essas crises de tontura, difícil de passar, febre alta. É um caso que requer internação hospitalar. Tá? Então, a labirintite, famosa aí, labirintite, ela é um caso de internação hospitalar, é uma infecção grave. Entendi. Tá? É uma infecção da base do crânio. Se não é o outro caso que o senhor estava falando. Isso. Né? O que a gente chama aí de labirintite, comumente, bem comum é o VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Tá? Eu tô parado, tô bem, levanto, dou tontura, subo uma escada, tô com tontura. Isso é o popular labirintite. Entendi. E existe diferença de tontura e zonzura ou é a mesma coisa? Não, zonzura não existe. É tontura ou vertigem. Certo. A tontura eu estou, por exemplo, estou me sentindo que a minha cabeça está pesada, eu estou com uma sensação de desequilíbrio, ou parece que a minha cabeça está em nuvem. Isso é uma tontura. A vertigem é a sensação de movimento, tá? Eu sinto que eu estou em movimento ou ao redor está em movimento. E dentro de cada espectro dessas clínicas, existe um monte
de doenças. Uhum. Então, por exemplo, a VPPB, que é a famosa labirintite no popular, Aham. que a gente já sabe que não é, ela é uma vertigem. Ah, Ela não é uma tontura. tá. Existem doenças que são tontura. Tonturas, que é mais constante, mas fica ali o tempo incomodando mais, né? Às vezes eu acordo e falo, nossa, que cabeça ruim, às vezes não consigo me concentrar Pesada. direito. Nossa, não tá ruim, parece que... Mas tá acontecendo, não, eu tô ruim. Aham, Isso é uma tontura, entendi. tá? É outra causa, é tudo diferente. Entendi. Posso voltar só um pouquinho lá na enxaqueca? Claro. Faltou um detalhezinho que às vezes algumas pessoas que estão nos assistindo podem É até estar se importante. perguntando. A enxaqueca com aura. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente. Como que ela como que a gente sabe se tem, se não tem? Ela é um pouquinho mais grave que a enxaqueca comum. Ela tem alguns Isso. sintomas que se acrescentam aí que são mais graves, é isso mesmo? Na verdade, tem a enxaqueca com aura e sem aura. A aura, na verdade, aqui a gente começa a ver uns pontinhos pretos, né? A gente tá percebendo que vai começar a dar aquela migrânia, aquela enxaqueca, porque a gente começa a perceber uns pontinhos pretos, às vezes pode ter uma sensação de náusea, vômito, tá? E a sem náusea, não. A sem aura, desculpa, a sem aura não. A com aura, ela é uma migrânia muito característica. Não é que ela seja mais grave, né? É uma enxaqueca muito característica. Então, quando a gente está conversando com o paciente, a gente pergunta assim, ó, você viu alguns pontinhos pretos e tal? E ele fala que sim. A gente não pode jurar de pé junto que é uma enxaqueca, mas é bem característico. Bem característico de ser uma enxaqueca. Esses pontinhos são só preto ou aqueles pontinhos iluminados também? Pode ser um pontinho iluminado também. A gente chama de moscas volantes. Mas quando não tem essas auras, pode ser outras causas, né? Outras doenças na cabeça que cursam com dores fortes, dores pulsáteis, parecido com a enxaqueca, pode não ser. E aí, às vezes, requer uma investigação um pouquinho mais detalhada. A aura fala pra gente assim, ó, é bem certeza que vai ser enxaqueca. Uhum. E é isso, mas o tratamento não muda, não. Uhum. É mais pro diagnóstico médico. Certo. Agradecer, Dr. Paulo, pela presença. Agradecer aí o esclarecimento dessa e parte. uma coisa só pra gente fechar aí. Fica à vontade. Existe a migrânia vestibular, que é a enxaqueca vestibular. O que é isso? É uma associação da enxaqueca com o labirinto, com aquela tontura. Então, é muito comum as pessoas terem os dois ao mesmo tempo. Então, só para arredondar, né? Arredondar o assunto aí. Agora a gente pode agradecer. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Eu sei que é um tema bem complexo, né? Como muita coisa na minha área, é bem complexo. Tentei fazer de uma forma bem tranquila, mas se quiserem conversar, perguntar, eu estou aberto a perguntas, a questionamentos, a opiniões. É isso aí. E de um modo geral, que eu quero que todo mundo saia aqui um pouquinho assim, sabendo um pouquinho mais, é que a mulher, a gente tem que observar, tem que respeitar, porque tem muitas variações, tá? Quando ela tá no período fértil dela, ela vai ter períodos que ela vai estar mais inchada, com mais vasodilatação, vai ter períodos que não. E esse período que ela vai estar com mais vasodilatação, ela pode ter, né? A gente não pode afirmar, mas ela pode ter um pouco mais de tontura, pode ficar com a voz mais rouca, ela pode não ficar um pouco mais brava, ficar um pouquinho mais descontente com a forma
do rosto dela, né? Brigar mais com o marido, né? Pode. E quando a mulher passa aí do seu período fértil, entra aí já mais na pós-menopausa, aí você começa a ter um parceiro para falar de futebol, né? Que a mulher, ela já se comporta mais como um homem. É isso Ele aí. começa a ter outros problemas. É isso aí, doutor. A gente agradece, sempre é muito esclarecedor quando o senhor vem aqui. Obrigado. Acho que agora, nesse mês de março, aí, falar sobre mulher foi um assunto bem interessante, que é o que eu falo, às vezes a gente reclama que a mulher fica brava, que dá bronca, mas a gente não vive sem a mulher. Com certeza. Do nosso lado, ao lado de um grande homem, senhor, que é um grande médico. Tem a Beatriz, que a gente sabe aí. Um beijo, Bia, um beijo, Letícia, para vocês. O Lucas, para todos aí. Isso aí, a família, filhos, minha esposa. E obrigado pela presença. A Laine aqui também, que é minha grande companheira, uma grande mulher aqui do meu lado. Se não fosse ela dando força aqui, o podcast certeza. não aconteceria. Parabéns pelo mês da mulher. Obrigada. Tá? Parabéns, Obrigada, Laine, pelo viu? mês das mulheres. Dr. Paulo, muito obrigado. Quando quiser, Obrigado. Sinal Verde, como o nome diz, o caminho aberto aí sempre pro senhor. Quando quiser estar aqui, é um prazer. Eu Obrigado. gostaria que o senhor, por favor, deixasse o local que o senhor está atendendo agora, tudo, porque às vezes o telespectador quer procurar o senhor para uma consulta. Com certeza. Pode, por favor, deixar o seu contato? Bom, hoje eu estou atendendo em 2 lugares. Continuo atendendo no HB, né? No consultório dentro do HB, do Hospital de Base. E também estou com consultório em Olímpia, aqui no interior de São Paulo. Tá joia? Vou deixar o número com o pessoal aqui, eles colocam embaixo aí. Isso. Qualquer coisa, agenda uma consulta, a gente faz uma avaliação. Tudo bem? É isso aí. Jefferson, obrigada Tudo de pela bom. parceria de sempre. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Sempre com aspectos assim, bem relevantes para a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Isso aí. E para todas as mulheres, um mês das mulheres abençoados aí, apesar que todo mês é mês de mulher, sempre a mulher está do nosso lado. Então, parabéns a todas aí. E o Sinal Verde está sempre com o caminho aberto para vocês. É isso aí. Parabéns para nós e muito obrigada. Até mais. Até mais.